Papo Mix Carreira, um guia para sua vida profissional com Alexandre Slivnik. Diversidade é a palavra do momento no ambiente profissional, né? E se você quer saber mais sobre esse assunto, você tá no lugar certo sim, chega mais. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Papo Mix Carreira. Por aqui a gente sempre bate aquele papo, né? A gente conversa sobre trabalho. Eu sou o Gerson Neto, tô junto aqui com o Alexandre Slivnik, ele que é mentor em carreira e sucesso e sempre traz muito conhecimento aqui pra gente, né? Tudo bem? Tudo certo, Ale? Tudo maravilha, Gerson. Vamos lá para esse mundo cada vez mais diverso, né? Diversidade é uma palavra muito importante e, aliás, está na moda, né? Mas não pode simplesmente estar na moda, tem que fazer parte da essência. E vamos falar bastante sobre isso nesse podcast incrível. Vamos começar já falando disso, né? Por que você acha que está tão presente nas organizações diversidade nesse ano de 2021, mais do que nunca, né? Bom, primeiro porque eu acredito que esse tema já é um tema que há alguns anos tem sido visto como muito importante. Só que nos últimos meses, a gente teve um grande movimento das pessoas defenderem a diversidade. Por quê? Inicialmente, obviamente, tinha a lei de cotas, ainda tem, né? As pessoas acabam contratando, as empresas acabam contratando por conta de cotas e tudo mais. Só que olha que curioso. Eu vou dar um dado para vocês. Eu visito o Vale do Silício frequentemente para estudar as empresas mais valiosas do mundo, né? Onde lá no Vale do Silício ficam empresas como Google, como Apple, como Facebook e tudo mais. São empresas que têm, enfim, mais de 50 mil funcionários, 100 mil funcionários e são as mais valiosas do mundo. E olha só, conversando com esses líderes dessas grandes empresas, o que eles dizem. Aqui nos Estados Unidos não tem tanta a diversidade como obrigação com relação às cotas como tem no Brasil. Só que as empresas americanas, elas já identificaram que a diversidade gera mais lucro. Eu vou repetir. A diversidade gera mais lucro. Então, o que aconteceu nos últimos anos? As empresas começaram a contratar pessoas diferentes justamente para gerar inovação. Então eu vou explicar para você toda essa maluquice que eu tô querendo dizer aqui. Imagina que você tá numa equipe e você tem lá 5 pessoas que trabalham no seu departamento. E esses 5 pensam exatamente da forma que você pensa. Ninguém te questiona. E aí vocês fazem sempre as mesmas coisas, sempre tomam as mesmas decisões. O que essas empresas grandes de tecnologia fazem? Elas contratam pessoas que têm valores semelhantes, mas que tenham pensamentos divergentes. Ou seja, a diversidade também vem com a experiência de vida que você teve lá atrás. Então as empresas acabam contratando, né? Hoje tem aí negros, pessoas com 60, 70 anos de idade, LGBTQI+, enfim, pessoas que tenham experiências diferentes justamente para trazer uma nova visão de mundo. Por quê? Essas pessoas, elas têm uma tendência de questionar o padrão. E isso é ótimo. Ao questionar o padrão, faz com que você saia da sua zona de conforto e inove. E de novo, vamos lá. A diversidade gera inovação. E o que faz as empresas mais valiosas do mundo? A inovação que gera lucro, a inovação que gera resultado. Então, vamos falar sobre esse tema que é muito importante, mas eu precisei contextualizar do porquê que esse tema tá tão na moda aqui, que vai muito além de defesa de direitos humanos, de defesa das minorias. A gente tá falando aqui de resultado, de dinheiro no bolso. Tem aí uma fórmula de sucesso por trás, né? Tem lucro envolvido. Exato, é lucro. É estratégia, né, Gerson? Porque muitas empresas ainda estão presas no passado. Eu preciso cumprir a lei de cotas. A empresa que fala assim, eu preciso cumprir a lei de cotas, ela está presa no século passado. Não é precisar cumprir a lei de cotas, não. Você precisa contratar pessoas com atitude, não importa a cor, não importa a raça, não importa a ideologia. Aliás, muito pelo contrário, traga pessoas com pensamentos diferentes. Eu costumo brincar, né, em época de eleição, não quero nem entrar na polêmica e política aqui, se concorda ou discorda, mas, puxa, imagina que você tem um departamento que todos têm um pensamento voltado para um lado, seja direita ou seja esquerda. Poxa, em nenhum momento vai ter alguém para questionar a forma diferente de você pensar. A partir do momento que você tem pessoas com pensamentos diferentes, você traz uma reflexão. E qual é a tendência do líder, né? A tendência do líder é, eu vou contratar pessoas que sempre vão concordar comigo. Esse líder que pensa assim, ele não sai do lugar, ele não vai crescer no seu ambiente, na carreira, não vai fazer
fazer seu negócio crescer. Então, vamos começar a olhar a diversidade muito além da cota. Vamos começar a olhar a diversidade como olha a Apple, como olha a Google, como olha a Facebook. Porque a diversidade gera resultado. É estratégico. Até porque, se a gente for olhar para a sociedade, a gente tem uma sociedade diversa, né? E qualquer empresa está inclusa nessa sociedade. Qualquer pessoa faz parte de uma sociedade. Então, para quem que a empresa presta serviço? Para uma sociedade que é diversa, né? Então, nada mais justo e interessante, perspicaz e pertinente, né? Você ter essas pessoas, né? Essa amostra uma parcela, né? Essa amostra da sociedade dentro da sua empresa para justamente proporcionar essa visão diferenciada, né? Para você conseguir atingir a todos, não é isso? Exato, porque os seus clientes são diferentes. Então, se você pensar sempre só naquele tipo de cliente, você não vai conseguir crescer. E aí, obviamente, vamos pensar aí, né? Aqueles esparadrapos, né? A cor de pele. Qual é a cor de pele? Pera lá, a minha pele é diferente da sua, que é diferente do José, que é diferente da Maria. Então, eu preciso começar a ampliar esse papel da diversidade. E eu adoro, Gerson, eu vou trazer aqui uma frase dita pela Vernon Myers, que ela é vice-presidente de diversidade do Netflix. E ela falou o seguinte, a diferença entre diversidade e inclusão, né? E as pessoas acabam confundindo e achando que é a mesma coisa, mas não. Ela diz o seguinte, diversidade é convidar pra festa, inclusão é chamar pra dançar. Essa ideia é muito boa, né? Essa é maravilhosa, diversidade é chamar pra festa, inclusão é chamar pra dançar. O que ela quer dizer com essa frase? Se você contrata só pela lei de cotas e fala assim, eu preciso aqui de um cadeirante. Legal, cumprir a cota. Deixa ele lá de lado, ele tá só cumprindo a cota. Pera lá, você não chamou ele pra dançar, pra participar das decisões, pra conversar e trazer as opiniões dele? Por quê? Talvez ele traga pro seu negócio novas estratégias pra atender outros cadeirantes clientes. Olha só, Essa pessoa precisa se sentir parte, né? Exato, fazer parte. Não é só estar ali, né? Não por obrigação, e sim pra poder trazer mais resultados pro negócio. Então as empresas estão começando a ter esse olhar de que a diversidade gera lucro, a diversidade gera dinheiro. E você estava falando dos valores da empresa, né? Que uma coisa muito importante nesse aspecto, quando você está procurando essa diversidade, o mais importante é você procurar o profissional que tem afinidade com o valor da sua empresa, né? Qual a importância disso verdadeira, assim? Como isso poderia impactar positiva ou negativamente as corporações e as empresas? Bom, primeiro a gente precisa entender que o modelo de contratação pelo currículo já não existe mais. O que eu quero dizer sobre isso? Muitas empresas ainda no passado, até hoje algumas teimam em fazer isso. Pega um monte de currículo e vai eliminando aqueles que eles não gostam. Eu vou trazer exemplo da Disney, né? Que é uma das empresas mais amadas e valiosas do mundo. Eles contratam atitude e treinam aptidões. Eu vou repetir. A Disney, para ter todo esse sucesso, contrata atitude e treina aptidão. Tá, Alexandre, como é que é contratar? E aí eu vou responder a sua pergunta, grande Gerson. Eu contrato as atitudes que eu quero, ou seja, os valores que eu tenho dentro da minha empresa. Então a Disney, ela tem, por exemplo, 5 palavras que são as palavras mais importantes para ela, que são segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência. São 5 palavras. O que ela busca num candidato? Não é simplesmente o histórico do candidato ou da candidata. Onde ela se formou, quais empresas que ela trabalhou. Na verdade, eu quero saber se ela tem essas 5 atitudes que eu quero. Por quê? Se eu contrato pessoas com a atitude que eu quero, eu tenho muito mais chance dessa pessoa dar certo dentro da empresa. Vamos supor que eu já vi isso várias vezes em vários anúncios de jornais no Brasil e no mundo inteiro. As pessoas falam assim, eu preciso contratar um engenheiro ou alguém que entenda bastante de Excel, vamos supor. Precisa ter Excel avançado. E aí eu vi lá no anúncio embaixo. E é desejável que tenha habilidades de liderança. Imagina a tragédia para uma empresa contratar o craque em Excel, mas alguém que não tem habilidades de liderança. Aí eu falo assim, vou contratar. Porque por mais que ele não seja um bom líder, ele é um bom técnico, tem um Excel avançado. Mas talvez em 1 mês, 2 meses, 3 meses, você ensina o Excel avançado para alguém. Mas ensinar a liderar, talvez você não consiga fazer em 2, 3 meses. Então, eu volto na afirmação que eu fiz agora há pouco. Contrate atitude e treine aptidões. Pelo currículo, só pelo currículo, é muito fácil as pessoas se equivocarem, né? É uma informação, às vezes, só técnica, como você tá dizendo, né? E aí, como que você tem essa percepção da atitude? Como que você detecta isso no profissional? Bom, na verdade, a gente precisa detectar colocando eles em situações reais, né? Do dia a dia da sua empresa. E eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo na minha empresa. Eu tenho um grande evento
evento na minha empresa, que a gente realiza todos os anos, e eu tenho que contratar 120 profissionais para trabalharem com a gente durante 4 dias. Nossa. E aí eu faço uma estratégia para colocá-los em situações reais. Vamos lá. Nós temos as nossas palavras mais importantes, que são acolher, cuidar, inspirar, multiplicar. São essas 4 palavras mais importantes pra gente, que você pode chamar de valores, né? Nós aqui no caso usamos a estratégia da Disney, chamamos de chaves. Mas vamos lá. Eu tava lá com vários candidatos, tava numa dinâmica de grupo e eu falei pros candidatos, olha, imagina que nós estamos aqui no grande evento e de repente vem um participante para falar para você que tem uma poça de água ali no chão. E outro participante na mesma hora vem perguntar para você qual é o restaurante mais próximo que você recomenda. E no mesmo momento um palestrante vira para você e diz que está precisando de folha sulfite ou folha ofício, folha branca para começar uma atividade. O que você faria? E aí os candidatos começam a discutir quais eram as prioridades. Vamos lá. Qual é a minha palavra mais importante? Acolher, cuidar, inspirar. Então as pessoas começavam a falar aquilo que elas faziam. Se eu consigo ver acolhimento, se eu consigo ver cuidado, se eu consigo ver inspiração, eu contrato. E aí chegou um candidato. Olha só, Gerson, o que aconteceu. Esse candidato, ele quis, obviamente, colocar a opinião dele, tudo bem. E ele falou assim, olha, eu acho que o mais importante é descobrir o culpado pela poça de água. Eu olhei pra ele e falei assim, sério? Ele porque o mais importante não é solucionar rápido, é descobrir o culpado para que ele não faça mais. E aí eu comecei a pensar, não dei naquele momento feedback, a não ser que ele pedisse depois, é assim que eu ajo, mas eu falei, puxa, será que eu quero contratar alguém que ao invés de buscar a solução, simplesmente queira achar o culpado? Não quero, porque não faz parte da minha cultura, da minha empresa. Então, obviamente, essa pessoa não foi contratada. Eu quero alguém que resolva o problema, eu quero alguém que acolha, alguém que cuide, alguém que inspire, que são as palavras mais importantes pra gente. Talvez com essa atitude ele fosse mais bem sucedido numa empresa com valores semelhantes, né? Daí a importância de você estudar também esses valores da empresa, né? Do preparo, né? De você se preparar. Exato. Não quer dizer que eu tô certo, que o meu jeito tá certo, o dele tá errado. Não. É porque os valores da minha empresa não se conectam com os valores dele. Mas eu tenho certeza que ele vai achar empresas com os mesmos valores que ele, tá tudo bem, tá? Na verdade, não há uma fórmula secreta. Por isso que já a gente tá falando de diversidade, né? Puxa, ter pessoas com pensamentos diversos é importante, mas desde que eles tenham valores semelhantes. Então vamos lá, eu quero alguém que foque em resolver problema, mas que me traga outras opções de resolver aquele mesmo problema, entende? Então, valores iguais, pensamentos divergentes. E quando a gente fala de diversidade, a gente tá falando, às vezes vem na nossa cabeça, vem à nossa mente, só aquele olhar mais jovem, aquele menino, aquela menina com muita atitude, com ideias revolucionárias, mas é importante dizer que diversidade também diz respeito às pessoas mais experientes, digamos assim, né? Os profissionais mais maduros, né? Que tem muita coisa pra ensinar também, não é isso? É engraçado, né? Bom você ter perguntado isso, Gerson, porque as pessoas acham que diversidade é contratar negro, contratar pessoas idosas, contratar LGBTQI. Não, a gente tá falando de contratar negro, contratar branco, contratar pardo, contratar pessoas idosas, contratar pessoas novas, pessoas diferentes. Então, a partir do momento que você quer colocar a prática da diversidade, você tem que ter um olhar mais amplo. E aí eu vou dar um exemplo, né? As pessoas normalmente falam, Alexandre, como é que eu lido com conflito de gerações? Eu falei, olha, desculpa, mas o conflito é uma delícia. Se sua empresa não tem conflito de geração, ela tá em outro planeta, porque o conflito é bom. Então, o que eu costumo dar como dica para as pessoas que trabalham dentro das empresas? Olha, não é que existe um conflito, existem pensamentos diferentes. Então, pegue a maturidade, o planejamento, o cuidado e a calma de alguém mais experiente, que já tenha seus 60, 70 anos de idade, e junta com a ambição, com a audácia de um jovem de 17, 18, 19 anos. E aí você vai conseguir uma média muito boa para a sua empresa. Então não quer dizer que o jovem de 17, 18 seja melhor do que o de 70. Na verdade, são características diferentes que somadas fazem um time de sucesso. Muito bom. E se a gente for pensar no papel das startups, elas ensinam o mercado também? De certa forma, elas propõem uma diversidade maior? Olha, Gerson, eu vou dizer para você que eu tô todo semestre, pelo menos uma vez por semestre, por uma semana, no Vale do Silício, para estudar as startups. E eu faço reuniões dentro das
das startups, e as startups vão muito além de um puff no chão e uma mesa de ping-pong. Na verdade, lá, você vai ver uma pessoa que tem... que é literalmente que é chinesa, que veio da China, outra pessoa que veio da África, outra pessoa que veio do Afeganistão, pessoas de lugares diferentes, justamente para quê? Para trazerem culturas diferentes, trazerem pensamentos divergentes. Então, o que as startups nos ensinam?